A Gisele fez uma pergunta para a gente lá no nosso Instagram, que foi a seguinte: conta o seu racional para trocar Taesa, por favor. Qual comprou? Sem problema nenhum. Vamos explicar aqui direitinho o porquê que eu fiz isso, como que isso aconteceu e o que eu espero daqui para frente. Ou seja, eu também vou falar o que eu acabei comprando. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre trocas, em específico em relação à Taesa. Na minha curta experiência como investidor de longo prazo, lembrando que eu comecei ali por volta de 2019, muita gente inclusive acabou questionando nessa questão da Taesa porque eu deixei minha carteira pública para os assinantes da nossa comunidade aqui do YouTube. Eu deixei ali de forma pública todos os movimentos, todos os meus ativos e a minha trajetória, se ela foi bem sucedida ou não. Na hora que você bate o olho ali, você acaba percebendo que não tem Taesa. Esse movimento já foi feito já há algum tempo, não tem problema nenhum, mas vamos aos fundamentos, ou melhor dizendo, aos argumentos de ter feito isso. Quando você pensa numa troca de ativos na sua carteira, ou melhor dizendo, na venda, o que você pressupõe? Duas condições básicas. A primeira e a mais clássica e óbvia é o que? Perda de fundamento. Inclusive, se você quiser entender o que seria perda de fundamento, que muita gente acaba repetindo, né, por aí, mas sem entender com calma, com detalhe, o que isso pode trazer de informação específica, deixa nos comentários aqui que a gente pode fazer um conteúdo exclusivo sobre isso, sem problema nenhum. Tá? Mas quando a empresa perde o seu fundamento, é um excelente argumento para você sair. Né? Se vocês não estão mais conversando, não tem mais o mesmo objetivo, realmente a venda ela se torna interessante. E a segunda situação que foi uma troca de, na falta de uma melhor palavra, eu vou usar o termo oportunidade. Combinado? Eu fiz isso 3 vezes na minha história até hoje. Então, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Então, algo próximo aí a 5 anos, eu fiz 3 movimentos. O primeiro com o Banco do Brasil e BC Seguridade, o segundo com o Semin e Auren, e agora com Taesa e Semin. Calma lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para trazer alguns conteúdos específicos para que você possa também entender como é que eu avalio esses comunicados ao mercado, esses fatos relevantes, e a gente vai montando o quebra-cabeça juntos até o final do vídeo. Só para deixar bem claro aqui, realmente está aqui no site do Investidor 10 a minha carteira com Banco do Brasil, Auren, Semin, Klabin e TRPL. Né? Realmente nós não temos nesse momento mais a Taesa e ela pode até voltar, mas você vai entender até o final o que eu quero dizer. Se a gente chegar aqui no site da Taesa, no site de GRI, você clica em divulgação ao mercado, vai ali em avisos, comunicados e fatos relevantes. Depois disso, a gente desce aqui em proposta de distribuição de proventos no dia 8 de maio de 2024 e a gente vai ter acesso a esse documento. Não vamos ler inteiro, sem dúvida nenhuma, a gente não vai perder tempo nesse momento, mas olha só alguns pontos cruciais. Visando a execução do planejamento estratégico. Opa! Qual que é o planejamento estratégico dessa empresa? A gente tem que lembrar. Quando a gente pega aqui a Taesa, ela sempre preconiza por 3 questões muito importantes. Eu vou tentar localizar aqui de maneira rápida, se eu não achar, não tem problema. Então, mais ou menos aqui a gente vai conseguir ter esses dados. Pagamento de dividendos. Eles gostam de remunerar os seus acionistas e isso é um pilar que faz parte da sua estratégia. Um crescimento sustentável, sem dúvida nenhuma. Então, crescer é fundamental, desde que você tenha uma qualidade. Mas a gente também vai tratar aqui muito em relação à disciplina financeira. Ele trouxe vários aspectos, mas eu queria olhar basicamente tanto essa questão de disciplina financeira e histórico consistente de pagamento de dividendos. Entenda o seguinte. É uma empresa que ela tem uma receita muito previsível. Então, é permitido que ela consiga ter uma alavancagem mais alta com a sua funcionalidade, a sua operação, e isso não vai comprometer tanto os seus resultados. Só que na hora que você vai olhar aqui em informações financeiras, o endividamento, a gente chega na seguinte conclusão. Olha só, a dívida líquida pelo EBITDA, que é essa linha laranja aqui mais ou menos, está em 3,8 vezes. Ou seja, para que fosse possível pagar toda a sua dívida líquida utilizando apenas o seu EBITDA regulatório,
é uma forma de geração de caixa da empresa, você precisaria de 3 anos,8. Então, ali, talvez por volta de 10 meses, girando em torno disso. É muito tempo, é um indicador relativamente alto e há uma tendência de continuar subindo. Então, ok. Por conta disso, eles fizeram então essa alteração dessa política de dividendos, porque eles querem manter a execução do planejamento estratégico bem alinhado. Estão dando uma atenção maior para o controle do endividamento, mas tem um ponto de atenção. O Reinaldo Pecchio Júnior, que é o atual CEO da empresa, na última teleconferência, ele falou que não há garantia de que a alavancagem não vai chegar até 4 vezes. Mas realizando essa nova política de dividendos, possivelmente essa alavancagem ela vai ser menor do que se não tivéssemos fazendo nenhuma alteração. Isso é óbvio, mas o que eu quero trazer para vocês de informação aqui, mesmo fazendo essa redução, ainda assim há a possibilidade de enxergarmos um pequeno aumento da alavancagem. Está 3,8, não está? Se subir para 3,9 ou para 4 vezes, não é que essa nova política deu errado, já estava previsto. Fechou? Isso não ficou muito claro no texto, mas eles falaram na teleconferência. Tudo bem. E vocês já sabem como é que vai funcionar, né? 2024 vai ter apenas um payout de 75% do lucro líquido regulatório, o que foge bastante do seu histórico, porque eles usavam uma outra contabilidade, que é a IFRS. Se você fizer um estudo retrospectivo, você vai perceber que o resultado IFRS, historicamente, ele é maior do que o resultado regulatório. Então, além de eles usarem uma contabilidade um pouco menos expressiva em termos nominais, vai ser apenas 75% deste valor. Então, a queda ela tende a ser muito expressiva de 2023 para 2024. Mas, Bruno, isso é perda de fundamento? Não, na realidade isso é aumento dos seus fundamentos. É aquela pequena correção de rota que a gente tem que fazer, comprometendo um pouquinho a remuneração no curto prazo para aumentar a longevidade do negócio. Tá tudo certo até aqui, ou seja, a empresa está com ótima qualidade. Mas o que pega aqui? Quando a gente pensa em empresas, a gente está pensando em construção de renda passiva e tudo mais, a gente tem que ponderar muito bem o que está acontecendo no nosso radar. E qual foi o cenário para eu chegar nessa conclusão da troca? Eu não vou lembrar exatamente os valores, mas o que aconteceu? O meu preço médio em Taesa estava acima da cotação atual, ou seja, se eu fosse vender, eu venderia com um prejuízo, né, aparentemente, porém meu preço médio ajustado ele estava bem abaixo da cotação. Então, se eu somar todos os proventos que eu recebi nos últimos anos de Taesa, o meu preço médio ajustado ele estava muito mais interessante. Então, não se tratava de um prejuízo. Seria uma saída com um lucro de uma posição acima de R$ 20.000 sem pagar imposto de renda. Entendeu a jogada? Então eu já falei assim, bom, beleza, isso aqui é um dos vários argumentos. Não vou ser penalizado em vender toda a minha posição. Ótimo. E o que eu estava colocando no meu radar novamente? Eu já conheço a Semin há pelo menos 2 anos. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei quase 1 ano apenas acompanhando. Cotação, resultado, teleconferência e eventos. E depois de 1 ano eu decidi comprar, fiz um movimento com Auren, vendi muito bem, e agora eu olhei para o valor novamente dela e os projetos em andamento e falei assim, opa, tem uma oportunidade aqui que está gritando na minha frente. Ela estava ali por volta dos seus 4,80, 4,70, mais ou menos. O que eu fiz? Vendi toda a minha posição de Taesa, comprei tudo em Semin. Depois de várias conversas com pessoas muito experientes no mercado, algumas reflexões pessoais e tudo mais, eu comecei a ficar um pouco mais maleável em relação a algumas estratégias muito conhecidas no mercado. Não que eu esteja tentando reinventar a roda, nada a ver, não tem nada a ver com isso aí mesmo, tá? Mas é a percepção de que talvez aquele modelo quadradinho, bem feijão com arroz, extremamente claro, talvez não seja apenas aquilo que vai fazer com que eu consiga chegar onde eu quero. Por vezes, a gente pode abrir um pouco mais o nosso olhar, sempre com uma margem de segurança interessante, e tomar algumas atitudes dentro ali do nosso círculo de competência. Enfim, o que eu fiz? Vendi então Taesa sabendo que este ano eu teria um dividendo bem mais baixo, realoquei para a Semin,
porque eu vislumbrava ali um preço bem interessante, abaixo de R$ 5, nas minhas, pelo menos, projeções bem pé no chão. Eu coloquei na minha cabeça que ela vai pagar no total de 2024 50 centavos, ou pelo menos, né, referente ao ano de 2024. Até o final do ano, a gente tenta ver se eu acertei ou não, vocês podem me cobrar. 50 centavos e ela abaixo de R$ 5, eu estou adquirindo um dividend yield de 10%. E certamente não seria esse dividend yield que eu teria em relação à Taesa. Aí eu falei, opa, então ela está passando por uma transição, eu vou ser penalizado se eu permanecer com a minha posição nesse momento, momentaneamente, e tem Semin aqui do meu lado que eu conheço, que eu já tive na minha carteira e que eu quero colocar na minha carteira. Não teve jeito. Fome com a vontade de comer. Fui lá e fiz essa transição. A gente não olha muito para a questão de patrimônio quando a gente pensa em empresas de longo prazo que vão nos proporcionar ali uma renda passiva, as ditas previdenciárias, certo? Eu realmente não fico olhando muito nisso não. Mas nas de oportunidade, certamente eu vou olhar, porque é para isso que ela serve para mim. Uma valorização patrimonial, e se ela me pagar bons dividendos, perfeito, porque daí eu aguento esperar mais tempo para tomar essa decisão de ter mais calma, mais elegância e não ficar ali preocupado com essa exposição em uma empresa de oportunidade. Então, vamos juntar aqui o caso de Semin. Já conheci a empresa, sei que ela é volátil, então a sua cotação oscila muito, tanto que recentemente, né, nos últimos anos, ela saiu de algo em torno de R$ 3,80, R$ 4,00 e chegou quase a R$ 8,00 em um curto período de tempo. Então, isso é um papel volátil. Eu estou considerando com o pé no chão um dividend yield de 10%, ou seja, sendo bem pessimista, eu estou considerando 10%. Que maravilha! E esses 10% é superior a esse período de transição de Taesa. Então, eu falei, pô, vou ficar aqui com essa troca, não tem problema nenhum, até porque tem um outro ponto fundamental, que eu esqueci de falar. Taesa deixou claro que vai reduzir a sua frequência de pagamentos. E eu não gosto de empresas previdenciárias com essa característica. Pelo menos 4 vezes eu vou exigir. Klabin é uma delas, Banco do Brasil, precisa nem falar, são 8 vezes, e por aí vai. Eu gosto dessa recorrência. TRPL, eu tenho na carteira, já estava pagando uma vez, agora com Taesa reduzindo esse atrativo também, eu falei, bom, para mim chega, eu tenho argumentos subjetivos, psicológicos, que são fundamentais para mim, e argumentos matemáticos, objetivos, que eu também considero com muita relevância. Aí eu resolvi fazer essa mudança. Entendo que é algo momentâneo, tá? Semin eu não tenho nenhuma relação de amor e ódio, não. Mas eu vislumbro nela uma possibilidade de conseguir fazer alguns movimentos sazonais. E por que não? Não é nenhuma garantia. Eventualmente ela valoriza. Vamos supor que Taesa desvalorize, passe por esse momento de transição e eu volto a alocar em Taesa com uma quantidade maior de ações. Que é isso que importa lá no longo prazo. A minha quantidade de ações tem que ser cada vez maior. Espero que tenha ficado claro para vocês. E se tiver alguma outra dúvida, pode deixar aqui também. Tá bom? Até o próximo vídeo.